Projeto Vida Harmônica apresenta o audiolivro Confissões, de Santo Agostinho. Livro 10º, capítulo 21, A Memória do que Nunca Tivemos. Podemos comparar essa lembrança à que conserva em Cartago quem a viu? Não, a felicidade não se vê com os olhos, pois não é corporal. Seria, pois, comparável à lembrança dos números? Também não, pois quem conhece os números não deseja adquiri-los. Pelo contrário, a ideia da felicidade nos inclina a amá-la e a querer possuí-la para sermos felizes. Lembramos dela, talvez como lembramos da eloquência? Também não. Embora ao ouvir esta palavra, muitos que não são eloquentes a associam à realidade que ela exprime e desejariam obtê-la, o que indica que já têm ideia de eloquência. Foi, porém, pelos sentidos do corpo que ouviram a eloquência alheia, deleitando-se com ela e desejando também ser eloquentes. E certamente não lhes daria prazer se já não tivessem uma ideia da eloquência, e nem a desejariam se esta não os tivesse deleitado. Mas a felicidade não a percebemos nos outros por nenhum sentido corporal. Essa lembrança será porventura comparável à da alegria? Talvez, pois quando estou triste me lembro da alegria passada, e quando infeliz lembro-me da felicidade. Ora, esta alegria eu jamais a vi, ou ouvi, ou senti, ou saboreei, ou toquei, apenas a experimentei em minha alma quando me alegrei. E esta ideia se fixou em minha memória para que eu pudesse recordá-la, às vezes com desgosto, outras com saudades, conforme as circunstâncias que a geraram. De fato, me senti invadido de alegria causada por ações torpes, cuja lembrança agora aborreço e abomino. Outras vezes, alegrei-me por ações boas e honestas, das quais me lembro com saudade, mas já pertencem ao passado, e evoco com tristeza minha antiga alegria. Mas onde e quando então experimentei a felicidade para lembrar-me dela, para amá-la e desejá-la? Não sou eu apenas, ou alguns que a desejam, mas todos, sem exceção, queremos ser felizes. Sem uma noção precisa da felicidade, nossa vontade não teria essa firmeza. Que significa isto? Se perguntarmos a 2 homens se querem alistar-se no exército, talvez um responda que sim e o outro não. Mas perguntemos se desejam ser felizes e ambos responderão que sim, sem nenhuma hesitação. E desejando um engajar-se, o outro não, têm ambos a mesma finalidade, ser felizes. Um gosta disto, outro daquilo, mas ambos concordam em ser felizes. Como seria unânime a resposta afirmativa a quem lhes perguntasse se querem estar alegres? Essa alegria é o que eles chamam de felicidade. E ainda que um siga por um caminho e outro por outro, a finalidade de todos é um só, a alegria. Como a alegria é um sentimento do qual todos temos experiência, a encontramos em nossa memória e a reconhecemos ao ouvir pronunciar a palavra felicidade. Capítulo 22, A verdadeira felicidade. Longe de mim, longe do coração de teu servo, Senhor, que a ti se confessa, a ideia de encontrar a felicidade não importa em que alegria. A felicidade é uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que te servem por puro amor. Tu és essa alegria. Alegrar-se de ti, em ti e por ti, isso é felicidade, e não há outra. Os que imaginam outra felicidade apegam-se a uma alegria que não é a verdadeira. Contudo, sempre há uma imagem da alegria da qual sua vontade não se afasta. Capítulo 23. Felicidade e verdade. Poderemos então concluir que nem todos desejam ser felizes,
Pois há aqueles que não querem buscar em ti sua alegria, tu que és a única felicidade. Ou talvez todos a queiram, mas como a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, e com isso se contentam. Porque não querem com força bastante aquilo que não podem para obtê-lo. Pergunto a todos se preferem encontrar a alegria na verdade ou no erro. Ninguém hesita em declarar que preferem a verdade, como em dizer que querem ser felizes. É que a felicidade é a alegria que provém da verdade. E essa alegria é a que nasce de ti, que és a própria verdade, ó meu Deus, minha luz, saúde de meu rosto. Todos querem essa vida, a única feliz, essa alegria que se origina na verdade. Encontrei muitos que gostam de enganar, mas ninguém que quisesse ser enganado. Onde então conheceram a felicidade, senão onde conheceram a verdade? Visto que não querem ser enganados, também amam a verdade, e desde que amam a felicidade, que nada mais é que a alegria proveniente da verdade, certamente também amam a verdade, e não a amariam se não retivessem dela na sua memória alguma noção. Por que então não se alegram com ela? Por que não são felizes? Porque se empolgam demais com outras coisas, que os tornam mais infelizes do que a verdade, de que se recordam fracamente e que os faria felizes. Há ainda um pouco de luz entre os homens. Caminhem, caminhem, para que as trevas não os surpreendam. Mas por que a verdade gera o ódio? Por que os homens olham como inimigo aquele que a prega em teu nome, uma vez que amam a felicidade, que mais não é que a alegria nascida da verdade? Talvez por amarem a verdade de tal modo que se tudo de diferente que amam querem que seja verdade, e não admitindo ser enganados, também não querem ser convencidos de seu erro. Desse modo, detestam a verdade por amarem aquilo que tomam pela verdade. Amam-na quando ela brilha, mas odeiam-na quando os repreende. E como não querem ser enganados, mas enganar, eles a amam quando ela se manifesta, mas a odeiam quando ela os denuncia. Porém, ela os castiga. Não querem ser descobertos pela verdade, mas esta os denuncia, sem que por isso se manifeste a eles. É assim o coração do homem, cego e lerdo, torpe e indecente. Quer permanecer oculto, mas não quer que nada lhe seja ocultado. Em castigo sucede-lhe o contrário, não consegue esconder-se da verdade enquanto esta lhe continua oculta. Contudo, apesar de tão infeliz, prefere encontrar alegrias na verdade que no erro. Será, portanto, feliz quando, livre de perturbações, se alegrar somente na verdade, origem de tudo o que é verdadeiro. Capítulo 24. Deus e a memória. Eis como esquadrinhei em minha memória em tua procura, Senhor. Não me foi possível encontrar-te fora dela. Nada encontrei de ti que não fosse lembrança, e nunca me esqueci de ti desde que te conheci. Onde encontrei a verdade, aí encontrei a meu Deus, que é a própria verdade, e desde que aprendi a conhecer a verdade, nunca mais a esqueci. Por isso, desde que te conheço, permaneces em minha memória. É lá que te encontro quando me lembro de ti e quando sou feliz em ti. Estas são as santas delícias que me deste em tua misericórdia, olhando para minha pobreza. Capítulo 25. Recapitulação. Onde habitas em minha memória, Senhor, em que lugar dela estás? Que esconderijo construíste aí? Que santuário aí edificaste para ti? Deste-me a honra de morar em minha memória, mas em que parte dela resides? É o que quero agora descobrir. Quando me recordei de ti, ultrapassei aquela região da memória que também os animais possuem,
pois não te encontrei entre as imagens dos objetos corpóreos. E cheguei àquela parte onde depositei os afetos de minha alma, mas também aí não te encontrei. Cheguei à morada que meu próprio espírito possui na memória, porque também o espírito lembra de si mesmo, mas nem ali estavas. Isso porque não és imagem corpórea, nem afeto de ser vivo como a alegria, a tristeza, o desejo, o temor, a lembrança, o esquecimento e outros semelhantes, e nem és meu próprio espírito, porque és o Senhor e Deus do Espírito. E tudo isso é mutável, enquanto permaneces imutável e subsistes acima de todas as coisas, e te dignaste habitar em minha memória desde que te conheço. Mas por que perguntar em que lugar da memória habitas, como se a memória tivesse compartimentos? Certo é que habitas nela desde que te conheço, e é nela que te encontro quando penso em ti. Capítulo 26. Onde encontrar Deus? Onde então te encontrei para te conhecer? Não estavas ainda em minha memória antes de eu te conhecer. Onde então te encontrei para te conhecer, se não em ti mesmo ou acima de mim? No entanto, aí não existe espaço. Quer nos afastemos de ti, quer nos aproximemos, aí não existe espaço algum. Ó verdade, por toda parte assistes aos que te consultam e respondes ao mesmo tempo a todas essas diversas consultas. Tuas respostas são claras, mas nem para todos. Os homens te consultam sobre o que querem, mas nem sempre ouvem as respostas que querem. Teu servo fiel é o que não pensa em ouvir de ti a resposta que quer, mas em querer a resposta que lhe dás. Capítulo 27. Solóquio de amor. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, e me atirava a beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Capítulo 28. A vida do homem. Quando me unir a ti com todo o meu ser, não sentirei mais dor ou fadiga. Minha vida cheia de ti será então a verdadeira vida. Alivias aqueles que enches de ti, mas como ainda não estou cheio de ti, sou um peso para mim mesmo. Minhas alegrias que deveriam ser choradas lutam com minhas tristezas que deveriam alegrar-me e ignoro de que lado está a vitória. Ai de mim, Senhor, tem piedade de mim. As tristezas do meu mal lutam com minhas santas alegrias e eu não sei de que lado está a vitória. Ai de mim, Senhor, tem piedade de mim. Eis minhas feridas e eu não as escondo. Tu és o médico e eu enfermo. És misericordioso e eu miserável. Não é contínua a tentação a vida do homem sobre a terra? Quem quer aborrecimentos e dificuldades? Mandas que os suportemos e não que os amemos. Ninguém ama o que não tolera, ainda que goste de o tolerar, e mesmo que alguém se alegre em tolerar, preferiria nada ter que suportar. Na adversidade desejo a prosperidade, e na prosperidade temo a adversidade. Entre estes dois extremos, qual será o termo médio onde a vida humana não seja tentação?
Ai das prosperidades do século, onde se receia a adversidade e a alegria é corrompida. Ai das adversidades do século, 1, 2, 3 vezes ai. Pelo desejo da prosperidade, por ser dura a adversidade e pelo temor que vença a nossa paciência. A vida do homem sobre a terra não é, pois, uma contínua tentação? Capítulo 29. Esperança em Deus. Só na grandeza da tua misericórdia coloco toda a minha esperança. Dai-me o que me ordenas e ordena-me o que quiserdes. Mandas que sejamos castos. Sabendo, diz um sábio, que ninguém pode ser casto se Deus não lhe der este dom. Já é sabedoria saber de quem procede este dom. A continência reúne os elementos de nossa pessoa. Reconduz-nos à unidade que perdemos, dispersando-nos por tantas criaturas. Pouco te ama quem te ama juntamente com alguma criatura e não a ama por tua causa. Ó amor, que sempre ardes e jamais te extingues. Ó caridade, meu Deus, inflama-me. Ordena-me a continência, dá-me o que mandas e ordena o que quiseres. Capítulo 30. Sonho e voluptuosidade. Ordenas que me abstenha da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da ambição do século. Proibiste as uniões luxuriosas, e embora tenhas permitido o casamento, ensinaste que há um estado bem melhor. E pela tua graça optei por esse estado, antes mesmo de me tornar dispensador de teu sacramento. Mas em minha memória de que falei longamente, vivem ainda as imagens dessas voluptuosidades que meus costumes de outrora ali gravaram. Sem forças diante de mim quando estou acordado durante o sono, elas não somente suscitam em mim o prazer, mas o consentimento do prazer e a ilusão da ação. Tais ilusões têm tal poder sobre minha alma e sobre meu corpo, apesar de tão falsas, que seus fantasmas impelem a meu sono que a realidade não me pode induzir quando em vigília. Acaso então, Senhor meu Deus, será que não sou eu nessas horas? E como vai tão grande diferença dentro de mim mesmo do momento em que passo da vigília para o sono e vice-versa? Onde, pois, está a razão que durante a vigília resiste a tais sugestões e que não se abala mesmo diante da realidade? Acaso se fecha juntamente com os olhos? Ou adormece com os sentidos do corpo? E por que, muitas vezes, mesmo no sono, resistimos, lembramos de nosso propósito e nele permanecemos castos, negando o consentimento a tais seduções? Todavia, a diferença é tanta que, no caso de não resistir durante o sono, ao acordar voltamos a encontrar a paz de consciência, e a própria diferença entre os dois estados indica que não fomos nós que fizemos aquilo e lamentamos o que se fez em nós. Senhor onipotente, que não poderia tua mão curar todas as enfermidades de minha alma, abolindo também com maior abundância de graça os movimentos lascivos de meu sono? Cada vez mais multiplica, Senhor, o número de tuas bondades para comigo, para que minha alma, livre do visco da concupiscência, siga até chegar a ti. Para que não seja rebelde nem mesmo durante o sono, para que pelo estímulo de imagens bestiais não só não cometa essas torpezas degradantes até a lascívia carnal, mas que nem mesmo consinta nisso. Não é muito para ti, ó Todo-Poderoso, que podes fazer mais do que pedimos e compreendemos, fazer com que, quer minha idade presente, quer na minha futura, eu me deleite nessas tentações, mesmo que sejam tão pequenas, que o primeiro esforço as venceria quando adormeço com pensamentos castos. Agora digo, exultando ao meu Senhor, em que estado me encontro neste gênero de pecado, com tremor pelos dons que jamais me concedeste e gemendo pelas minhas imperfeições.
Espero que aperfeiçoeis em mim tuas misericórdias, até que atinja a plenitude da tua paz, de que gozarão em ti meu espírito e meu corpo, quando a morte for absorvida pela vitória. Capítulo 31. A intemperança. O dia me traz novo pecado e oxalá fosse o único. Comendo e bebendo, restauramos a diuturnas perdas de nosso corpo, até o dia em que destruirás o alimento e o estômago, matando minha necessidade com uma maravilhosa saciedade, e revestindo este corpo corruptível de eterna incorruptibilidade. Mas por ora, esta necessidade me é grata, e luto contra essa delícia para que não me domine. É uma guerra cotidiana que sustento com jejum, reduzindo o meu corpo à escravidão. Mas minhas dores são eliminadas pelo prazer, porque a fome e a sede são sofrimentos, queimam e matam com a febre se os alimentos não lhe põem remédio. Mas como esse remédio está sempre à nossa disposição, graças à liberdade de teus dons, que põe à disposição de nossa fraqueza a terra, a água e o céu, nossas misérias, recebem por nós o nome de delícias. Tu me ensinaste a considerar os alimentos como remédios, mas quando passo dessa penosa necessidade à paz da saciedade, nessa passagem a concupiscência arma para mim sua cilada. Esta passagem é prazerosa, e não há outra para se chegar onde a necessidade nos obriga. A razão do beber e do comer é a conservação da saúde, mas um prazer insidioso acompanha como lacaio essas funções, e sempre tenta tomar a dianteira, de modo que faço pelo prazer o que digo fazer por minha saúde. Ora, a medida do prazer não é a mesma da saúde. O que é bastante para a saúde não é o para o prazer. E muitas vezes é difícil discernir se é o cuidado com o corpo que pede reforço de alimento ou se é a gula que nos engana e quer ser servida. Essa incerteza alegra nossa pobre alma, feliz por ter encontrado um álibi e uma desculpa na impossibilidade de determinar o que basta para o cuidado com a saúde, e sobre o pretexto da sua conservação esconde a busca do prazer. Esforço-me para resistir a essas tentações diárias e invoco tua mão para me socorrer. A ti confesso minha incerteza, porque sobre este ponto meu juízo ainda não é firme. Ouço a voz de meu Deus que ordena: não se façam pesados vossos corações com a intemperança e embriaguez. A embriaguez está longe de mim, que tua misericórdia não a deixe se aproximar. Mas a intemperança, ao contrário, chega às vezes a arrastar teu servo. Tua misericórdia há de afastá-la de mim, porque ninguém pode ser temperante senão por tua graça. Muitas coisas nos concedes quando te invocamos, e todo o bem que recebemos, mesmo antes de o pedir, é a ti que sempre o devemos. E o ato mesmo de reconhecermos em seus dons são teus é ainda graça tua. Nunca estive embriagado, mas conheci muitos, dados a esse vício, que se tornaram sóbrios por tua graça. Assim é graças a ti que alguns não são o que nunca foram, e também é graças a ti que os outros não são mais o que foram. E é graças a ti, enfim, que estes e aqueles sabem a quem devem essa graça. Ouvi ainda de ti outra palavra: não corras atrás de tuas concupiscências e reprime teus apetites. Tua graça ainda me fez ouvir outra palavra de que tanto gostei: se comemos, não teremos abundância, e se não comemos, não sofremos privação. Ou seja, nem isto me fará rico, nem aquilo pobre. E ouvi ainda esta outra: aprendi a me contentar com o que tenho. Sei viver na abundância e suportar a penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Eis como fala o bom soldado da milícia celeste, nada parecido ao pó que somos. Mas, Senhor, lembra-se de que somos pó,
e que de pó fizeste o homem, que este havia se perdido e que foi reencontrado. Por isso mesmo, formado do mesmo pó que nós, nada podia aquele cujas palavras inspiradas tanto amei. Tudo posso naquele que me fortalece. Concede-me forças para que eu possa. Dá-me o que me mandas e mandas o que quiseres. Paulo confessa que tudo recebeu de ti, e quando se gloria, é no Senhor que ele se gloria. Ouvi também outro que te pedia esta graça: afasta de mim a intemperança. De onde se concluiu claramente, ó Deus Santo, que dás a força de cumprir o que mandas. Tu me ensinaste, Pai bondoso, que tudo é puro para os puros, mas que é mal para o homem comer com escândalo, que tudo o que fizeste é bom, e que nada deve ser rejeitado do que se recebe com ação de graças. Que os alimentos não nos recomendam a Deus, que ninguém nos deve julgar pela comida ou pela bebida, que o que come não deve julgar o que não come. Por essas lições, graças e louvores te dou, meu Deus, meu Mestre, que bateste a porta de meus ouvidos e iluminaste meu coração. Livra-me de toda tentação. Não receio a impureza dos alimentos, mas a impureza do prazer. Sei que Noé teve permissão de comer toda espécie de carne que pudesse servir de alimento, e que Elias comeu carne para reparar as forças. Sei que João Batista, asceta admirável, não se manchou com os animais, os gafanhotos, de que se alimentava. Todavia, eu sei que Esaú deixou-se enganar pelo desejo de um prato de lentilhas, que Davi se repreendeu a si mesmo por ter desejado água, que nosso rei foi submetido à tentação não de carne, mas de pão. Por isso, o povo foi justamente repreendido no deserto, não por ter desejado comer carne, mas porque o desejo o fez murmurar contra o Senhor. Exposto a estas limitações, luto diuturnamente contra a concupiscência do comer e do beber, pois não é coisa que possa cortar de uma vez por todas, apenas com o propósito de nunca mais recair como fiz com a luxúria. É uma rédea imposta a meu paladar, ora para afrouxá-la, ora para reteçá-la. E quem é, Senhor, que não só se deixa arrastar às vezes além dos limites do necessário? Se existe alguém assim, é de fato grande e deve engrandecer teu nome. Eu, porém, não sou desse número porque sou pecador. Contudo, também eu engrandeço teu nome, e aquele que venceu o mundo intercede junto a ti por meus pecados. Conta-me entre os membros enfermos de seu corpo, porque teus olhos viram minhas imperfeições, e porque todos serão inscritos em teu livro. Capítulo 32 – Os prazeres do olfato. Quanto à sedução dos perfumes, não me preocupo demais. Quando ausentes, não os procuro. Quando presentes, não os recuso, mas estou sempre disposto a deles me abster. Pelo menos assim me parece, embora talvez me engane. Trevas deploráveis me envolvem, que me escondem minhas faculdades reais, por isso, quando meu espírito indaga a respeito de suas forças, bem sabe que não pode confiar em si mesmo, por seu íntimo permanecer muitas vezes insondável, até que a experiência lhe manifeste. Ninguém, pois, se deve ter seguro desta vida, que é tentação perpétua, pois, como podemos nos tornar melhores, não aconteça de nós tornar piores. Nossa única esperança, nossa única confiança, nossa firme promessa é tua misericórdia. Capítulo 33 – Os prazeres do ouvido. Os prazeres do ouvido me prendem e me subjugam com mais força, mas tu me desligaste, me libertaste. Agradam-me ainda, eu confesso, os cânticos que tuas palavras vivificam, quando executados por voz suave e artística.
Todavia eles não me prendem, e dele posso me desvencilhar quando quero. Para assentarem no meu íntimo em companhia com os pensamentos que lhe dão vida, buscam em meu coração um lugar de dignidade, mas eu me esforço ou me ofereço para ceder-lhes só o lugar conveniente. Às vezes, parece-me tributar-lhe mais atenção do que devia. Sinto que tuas palavras santas, acompanhadas do canto, me inflamam de piedade mais devota e mais ardente do que se fossem cantadas de outro modo. Sinto que as emoções da alma encontram na voz e no canto, conforme suas peculiaridades, seu modo de expressão próprio, um misterioso estímulo de afinidade. Mas o prazer dos sentidos, que não deveria seduzir o espírito, muitas vezes me engana. Os sentidos não se limitam a seguir humildemente a razão, o mesmo tendo sido admitidos graças a ela, buscam precedê-la e conduzi-la. É nisso que me peco sem o sentir, embora depois o perceba. Outras vezes, porém, querendo exageradamente evitar este engano, peco por excessiva severidade. Chego ao ponto de querer afastar de meus ouvidos e da própria igreja a melodia dos seus suaves cânticos que habitualmente acompanham os salmos de Davi. Nessas ocasiões, parece-me que o mais seguro seria adotar o costume de Atanácio, bispo de Alexandria. Segundo me relataram, ele os mandava recitar com tão fraca inflexão de voz que era mais uma declamação do que um canto. Contudo, quando lembro das lágrimas que derramei ao ouvir os cantos de tua igreja, nos primórdios de minha conversão, e que ainda agora me comovem, não tanto com o canto, mas com as letras cantadas, voz clara e modulações apropriadas, reconheço novamente a grande utilidade desse costume. Assim, oscilo entre o perigo do prazer e a constatação dos efeitos salutares do canto. Por isso, sem emitir juízo definitivo, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja, para que pelo prazer do ouvido, a alma ainda muito fraca se eleve aos sentimentos de piedade. E quando me comovem mais os cantos do que as palavras cantadas, confesso o meu pecado e mereço penitência, e então preferiria não ouvir cantar. Eis em que estado me encontro. Chorai comigo e chorai por mim, vós que alimentais no coração a virtude, fonte de boas obras. Porque vós, a quem isso não afeta, sois insensíveis a tudo isso. E tu, Senhor, meu Deus, escuta, olha e vê, tem piedade de mim, cura-me. Eis que me tornei um problema para mim mesmo sob teu olhar, e aí está precisamente meu mal. Capítulo 34 – O prazer dos olhos. Resta ainda falar do prazer destes olhos carnais. Oxalá que os ouvidos fraternos e piedosos de teu templo ouvissem a minha confissão. Encerrando assim as tentações da concupiscência que ainda me perseguem, apesar de meus gemidos e dos desejos de ser revestido de teu tabernáculo que é o céu. Meus olhos apreciam as formas belas e variadas, as cores brilhantes e amenas. Oxalá elas não me acorrentassem a alma. Oxalá ela só fosse presa pelo Deus que criou coisas tão boas. Ele é meu bem e não elas. Todos os dias, estando acordado, elas me importunam sem o descanso das vozes que se calam e às vezes de tudo que existe quando silencia. A própria rainha das cores, a luz que inunda tudo o que vemos e onde quer que eu esteja durante o dia, acaricia-me de mil modos, mesmo quando estou ocupado em outra coisa ou eu não lhe dou atenção. E ela se insinua tão fortemente que se de repente me for tirada, a desejo, a procuro, e se sua essência se prolonga, a alma se entristece.
Ó luz que Tobias contemplava quando, cego, mostrava ao filho o caminho da vida, caminhando à sua frente com os passos da caridade, sem jamais se perder. Luz que via Isaque quando seus olhos carnais, oprimidos e velados pela velhice, mereceram não abençoar os filhos reconhecendo-os, mas reconhecê-los ao abençoá-los. Luz que via Jacó, também cego pela idade provecta, irradiou os fulgores de seu coração, iluminados sobre as gerações do povo futuro, representadas em seus filhos. E a seus netos, os filhos de José, impôs as mãos misticamente cruzadas, não na ordem que queria dispô-los o pai, que via com os olhos corporais, mas de acordo com seu próprio discernimento interior. Eis a verdadeira luz. Ela é uma e todos os que a veem e amam formam um único ser. Quando a luz corporal de que falava, com sua doçura sedutora e perigosa, é um dos prazeres da vida para os cegos amantes do mundo. Mas os que nela sabem encontrar motivos para te louvar, Deus, Criador de todas as coisas, convertem-na em hino em teu louvor, sem se deixarem dominar por ela no sono. É assim que desejo ser. Resisto às seduções dos olhos, para que meus pés, que começam a trilhar teus caminhos, não fiquem enredados. Elevo a ti olhos invisíveis, para que libertes meus pés de seus laços. Tu não cessa de livrá-los, porque sempre estão a se prender. Tu não cessas de me livrar, e eu me deixo cair a cada passo nas insídias espalhadas por toda parte, porque não dormirás, nem cochilarás, tu que guardas a Israel. Quantos encantos os homens acrescentaram às seduções dos olhos, com a variedade de suas artes, com sua indústria de vestidos, de calçados, de vasos, de objetos de toda espécie, com pinturas e esculturas diversas que de longe ultrapassam os limites do necessário e moderado e da expressão piedosa. Exteriormente, perseguem as produções de suas artes e em seu interior abandonam aquele que os criou, deturpando em si o que ele fez. Quanto a mim, meu Deus e minha glória, encontro nisto razão para cantar-te um hino e oferecer em sacrifício de louvor aquele que sacrificou por mim. As belezas que da alma do artista passam para suas mãos provém desta beleza, que é superior às nossas almas e pela qual minha alma suspira dia e noite. Entretanto, os que geram e os amantes das belezas exteriores tiram da beleza soberana apenas o critério para julgá-las, mas não uma regra para usá-las bem. Contudo, a norma ali está, mas eles não a veem. Se a vissem, não se afastariam, e guardariam sua força para ti, e não a dissipariam em fatigantes delícias. Mesmo eu, que exponho e compreendo essas verdades, deixo-me enredar nessas belezas, mas tu me livras de seu laço, tu me libertas, porque tua misericórdia está diante de meus olhos. Miseravelmente eu caio, e tu me levantas misericordiosamente. Às vezes sem que eu perceba, quando minha queda foi suave e outras infligindo-me uma pena por ter ficado preso ao chão. Capítulo 35 – A curiosidade. Às anteriores acrescente-se outra tentação que oferece maiores perigos. Além da concupiscência da carne, que consiste no deleite voluptuoso de todos os sentidos e cuja servidão dana os que ela afasta de ti, insinua-se na alma um outro desejo que se exerce pelos mesmos sentidos corporais, mas tende menos a uma satisfação carnal do que tudo conhecer por meio da carne. É a vã curiosidade, que se disfarça sob nome de conhecimento e de ciência. Como nasce do apetite de tudo conhecer, e como entre os sentidos os olhos são os mais aptos para o conhecimento, a Sagrada Escritura chamou-a de concupiscência dos olhos.
De fato, ver é uma função própria dos olhos, mas muitas vezes nós usamos essa expressão mesmo quando se trata de outros sentidos aplicados ao conhecimento. Nós não dizemos, ouve como isto brilha, nem sente como isso resplandece, nem apalpa como isto cintila. Para exprimir tudo isso, dizemos ver ou olhar. E até não nos limitamos a dizer, olha que luz, pois apenas os olhos nos podem dar esta sensação, mas dizemos ainda, olha que som, olha que cheiro, olha que gosto, olha como é duro. Por isso, toda a experiência que é obra dos sentidos é chamada, como disse, concupiscência dos olhos. Essa função da visão que pertence aos olhos é usurpada metaforicamente pelos outros sentidos quando buscam conhecer alguma coisa. Daqui podemos distinguir claramente o papel da volúpia e o da curiosidade na ação dos sentidos. O prazer procura o que é belo, melodioso, suave, saboroso, agradável ao todo. A curiosidade, por sua vez, deseja o contrário, não para se expor ao sofrimento, mas pela paixão de conhecer por meio da experiência. Que prazer pode ter na visão de um cadáver dilacerado que causa horror? E todavia, onde há um cadáver, para lá corre toda a gente para se entristecer e empalidecer. E temem depois revê-lo em sonhos, como se alguém os tivesse obrigado a contemplá-lo, ou como se a fama de alguma beleza os tivesse atraído. O mesmo acontece com os outros sentidos, o que seria enfadonho enumerar. É esse que, de mórbido, de curiosidade, que faz com que se exibam monstruosidades nos espetáculos. É ela que nos induz a perscrutar os segredos da natureza exterior, cujo conhecimento de nada serve, mas para que os homens buscam conhecer apenas pelo prazer de conhecer. É ela também que inspira o homem a pesquisar, com fim semelhante, a ciência perversa que é a arte da magia. E é ela, enfim, que até na religião nos induz a tentar a Deus, pedindo-lhe sinais e prodígios, não para a salvação da alma, mas apenas para a ânsia de vê-los. Nessa imensa floresta, cheia de insídias e perigos, cortei e lancei para fora de meu coração muitos males, graças à força que me concedeste para tanto, Deus de minha salvação. Contudo, no turbilhão diário de tantas e tão variadas tentações que atormentam minha vida, quando ousarei dizer que nenhuma delas atrai mais minha atenção e não cativa minha vã curiosidade? Certamente que o teatro já não me atrai, nem me importo mais em conhecer o curso dos astros. Jamais, para obter uma resposta, consultei as sombras, pois detesto todos os ritos sacrílegos. Mas quantos artifícios inventa o inimigo para me tentar a que te peça algum milagre a ti, Senhor meu Deus, a quem devo servir humildemente e simplesmente. Eu te suplico por nosso Rei, por nossa pátria, a pura e casta Jerusalém, que o perigo de consentir nessas coisas, que até agora esteve longe de mim, se afaste cada vez mais. Mas quando te peço a salvação de uma alma, a finalidade de meu intento é bem diferente. Ouve-me, pois, e concede-me a graça de seguir de bom grado tua vontade. Mas incontestáveis são as pequenas e desprezíveis bagatelas que tentam cada dia nossa curiosidade. E quem poderá contar nossas quedas? Quantas vezes ouvimos contar banalidades? Toleramo-las de início para não magoar os fracos, e depois, aos poucos, ouvimo-las com atenção sempre crescente. Não vou mais ao circo para ver um cão correr atrás de uma lebre, mas passando casualmente pelo campo e vendo algo assim, eis-me interessado pela caçada, talvez até distraindo-me de algum pensamento profundo. E se não chega a me fazer mudar o caminho do meu cavalo, desvio o curso do meu coração. Se após tal demonstração de minha fraqueza, tu não me alertares para que abandone esse espetáculo,
elevando-me a ti por meio de alguma reflexão, ou desprezando tudo e passando adiante, ficaria ali, absorvido, como um bobo. E que dizer quando, sentado em minha casa, observando uma lagartixa à caça de moscas ou uma aranha que as enreda em sua teia? Acaso, por serem animais pequenos, a curiosidade que despertam em mim não é a mesma? É verdade que depois passo a te louvar, Criador admirável, ordenador do universo, mas não foi esse o pensamento que primeiro me moveu. Uma coisa é levantar-se depressa e outra é não cair. Dessas quedas está repleta a minha vida, e minha única esperança está em tua infinita misericórdia. Nosso coração é o receptáculo de tais misérias e traz em si grandes quantidades de vaidades que muitas vezes até interrompem e perturbam nossas orações. E enquanto em tua presença levantamos a voz de nossa alma até teus ouvidos, tais pensamentos fúteis vindos não sei de onde vêm perturbar um ato tão importante. Capítulo 36. O orgulho. Terei também essa miséria como desprezível? Haverá algo que possa restituir-me a esperança, a não ser tua conhecida misericórdia que começou a me transformar? Sabes o quanto já me transformaste. Curaste-me primeiro da paixão da vingança, para perdoar-me também todos os meus pecados, curar-me as fraquezas, resgatar minha vida da corrupção, conservar-me na piedade e misericórdia, e saciar dos teus bens meu desejo. Derrubaste meu orgulho pelo temor, dobrando-me a cerviz a teu jugo. Agora eu trago o teu jugo e o sinto suave, como prometeste e o cumpriste. Na verdade, teu jugo já era suave, mas eu não o sabia quando receava tomá-lo sobre mim. Mas, Senhor, tu és o único que sabe mandar sem orgulho, porque és o único Senhor verdadeiro que não tem senhor. Diga-me, terá cessado em mim se isso pode acontecer nesta vida? Esta terceira espécie de tentação que consiste em querer ser temido e amado pelos homens com o único fim de obter uma alegria que não é alegria? Que vida miserável, que arrogância indigna! Ai, diga-me, terá cessado em mim, se isso pode acontecer nesta vida, esta terceira espécie de tentação que consiste em querer ser temido e amado pelos homens como o único fim de obter uma alegria que não é alegria? Que vida miserável, que arrogância indigna! Aí está o principal motivo por que não te amamos e tememos piamente. Por isso resistes aos soberbos, enquanto dás tua graça aos humildes. Trovejas contra as ambições do mundo e faz abalar as montanhas até suas raízes. Ora, como é necessário para se adequar à sociedade, fazer-se amar e temer pelos homens, o inimigo de nossa verdadeira felicidade nos alicia e por toda parte semeia seus laços gritando: bravo, muito bem! Para que, ávidos, recolhamos as lisonjas e nos deixemos incautamente enredar? Seu intento é que deixemos de encontrar nossa alegria na verdade, para buscá-la na mentira dos homens. Estimula em nós o prazer em nos fazer temer e amar, não pelo teu amor, mas em teu lugar. Com isso, nos tornamos semelhantes a ele, não unidos na caridade, mas partilhando de suas penas. Ele quis fixar sua morada no Aquilhão, abre parênteses, vento gelado do norte, fecha parênteses, para que nós, nas trevas e no frio, servíssemos o perverso e sinuoso imitador de teu poder. Nós, Senhor, somos teu pequeno rebanho. Sê nosso dono. Estende tuas asas para nosso refúgio. Se nossa glória, que nos amem por tua causa e que tua palavra seja observada por nós. Quem busca o louvor dos homens quando tu o reprovas, não será por estes defendido quando o julgares.
nem poderá subtrair a tua condenação. Mas quando não se louva um pecado pelos desejos de sua alma, nem se abençoa quem pratica iniquidades, mas te louva um homem pelos dons que lhe concedeste, se ele se compraz mais no louvor do que no dom que lhe atrai os louvores, tu o reprovarás, a despeito dos louvores que recebe dos homens. E quem o louva é melhor do que é louvado, porque um se agradou com o dom de Deus, e o outro alegrou-se com o dom do homem. Capítulo 37. A tentação do orgulho. Todos os dias somos acometidos por estas tentações, Senhor. Somos tentados sem trégua. Os louvores dos homens são a fornalha onde todos os dias somos postos à prova. Também nisso mandas que sejamos continentes. Concede-nos o que mandas e manda o que quiseres. A esse respeito conheces os lamentos que meu coração te dirige e os rios de lágrimas que brotam de meus olhos. É-me difícil distinguir o quanto estou purificado dessa peste. Tenho muito medo de minhas faltas ocultas que teus olhos conhecem e os meus ignoram. Nos outros gêneros de tentação, tenho recursos para me examinar, mas quanto a este, quase nenhum. Posso avaliar o quanto dominei a minha alma a respeito dos prazeres da carne e das vãs curiosidades, quando me vejo privado de tais coisas por minha vontade ou por necessidade. Então me indago se é pena maior ou menor o ver-me privado desses dons. Quanto à riqueza, ambicionada apenas para satisfazer a uma, duas ou todas as três paixões, no caso em que a alma não perceba se as despreza quando as possui, depende só dela renunciar a elas para provar seu desapego. Todavia, para nos privar dos louvores e provar nosso poder sobre eles, será talvez necessário levar uma vida má, infame, horrível, a ponto de ninguém nos conhecer sem nos detestar? Pode-se dizer ou conceber maior insanidade? Se o louvor deve habitualmente acompanhar uma vida boa e de boas obras, não será por isso que deveremos abandonar a vida exemplar. Contudo, para distinguir se a privação de um bem me é indiferente ou penosa, é preciso que me prive desse bem. Então, Senhor, que devo confessar-te quanto a tais tentações? Que tenho em grande apreço o louvor? Mas agrada-me mais a verdade. Pois se tivesse que o escolher entre duas situações, ser louvado pela minha loucura, ou por meus erros, ou ser escarnecido por todos pela minha firme certeza da verdade, bem sei o que escolheria. Contudo, não gostaria que a aprovação alheia aumentasse para mim a alegria que sinto pelo pouco bem que faço. Mas tenho de te confessar que não só o louvor aumenta, mas também que o vitupério a diminui. Quando me sinto perturbado por essa miséria, uma desculpa surge em mim. Só tu sabes, Senhor, se ela é válida, porque a mim me deixa perplexo. De fato, não nos ordenaste apenas a continência, que nos ensina a afastar certas coisas de nós, mas também a justiça, que direciona nosso amor. Não quiseste que amássemos somente a ti, mas também o nosso próximo. Ora, às vezes me parece que é o meu aproveitamento e as esperanças de que o próximo dá mostra que me encantam, quando me regozijo com um elogio inteligente, e que, pelo contrário, é sua maldade que me entristece quando o ouço censurar o que ignora ou o que é bom. Às vezes também me entristeço com os elogios que me fazem, quando louvam em mim qualidades que me desagradam, ou quando dão muita importância a qualidades medíocres e secundárias. Mas, repito, como saber se o desagrado não provém de minha repugnância pelo louvor que destoa do meu juízo a respeito de mim mesmo? Não que seu interesse me preocupe, mas pelo maior agrado que sinto quando o bem que amo em mim é amado pelos outros.
De algum modo, não me considero louvado quando o elogio contradiz a opinião que tenho de mim mesmo, quer o encômio seja para o que me desagrada, quer exagerando o valor do que pouco me agrada. Serei, pois, sobre isso tudo um enigma para mim mesmo? Mas é em ti, ó verdade, que percebo que devo me alegrar com os louvores que me dirigem, não em meu interesse, mas no interesse do próximo. Não sei se é este o meu caso, pois neste assunto me conheces melhor do que eu mesmo. Suplico-te, meu Deus, que me dês a conhecer a mim mesmo, para que eu possa confessar a meus irmãos, dispostos a orar por mim, as chagas que acharem em mim. Faze que me examine com mais diligência. Se for de fato o bem do próximo que me alegra quando me louvam, por que sou menos sensível ao vitupério injustamente feito a outro do que se fosse a mim? Por que o aguilhão da injúria me faz sofrer mais do que a injúria igualmente injusta feita a outra pessoa diante de mim? Acaso também ignoro isto? Deveria então concluir que me iludo e que meu coração e minha língua burlam diante de ti a verdade? Afasta de mim, Senhor, esta loucura, para que minhas palavras não sejam para mim óleo de pecador para ungir minha cabeça. Capítulo 38. A vanglória. Sou pobre e necessitado, e só melhoro quando, com gemidos íntimos e com desagrado de mim mesmo, busco tua misericórdia, até que minha indigência seja reparada e sanada com a paz que o olho soberbo ignora. Todavia, as palavras de nossa boca ou nossos atos conhecidos dos homens encerram uma tentação muito perigosa, filha do amor dos louvores que, para nos iludir com certa excelência, recolhe à mendiga os aplausos alheios. A vanglória me tenta até quando a critico em mim, e é por isso mesmo que eu a desaprovo. Muitas vezes, por excesso de vaidade, há quem se glorie até mesmo do desprezo da vanglória, mas de fato não é mais do desprezo da vanglória que se orgulha, porque ninguém a despreza quando se gloria de a desprezar. Capítulo 39. O amor próprio. Há ainda entre nós profundamente assentada outra tentação do mesmo gênero, que torna vãos aqueles que se comprazem de si mesmos, ainda que não agradem aos outros, ou até lhes desagradem, ou sequer procuram lhes agradar. E quanto mais enfatuados estejam consigo mesmos, mais desagradam a ti, não só ao seu gloriarem dos males como se fossem bens, mas sobretudo quando se gloriam de teus bens como se fossem deles, ou quando, reconhecendo-os em si, eles os atribuem a seus merecimentos, ou ainda, quando atribuindo-os à tua graça, eles não os gozam amigavelmente com os demais, gestando ciúmes e inveja. Em todos estes perigos e provas, tu vês o temor de meu coração, e sinto que são mais as feridas que curas em mim do que as que inflijo a mim mesmo. Capítulo 40. A procura de Deus. Quando deixaste de me acompanhar, ó verdade, para me ensinar o que eu devia evitar ou procurar, sempre te consultei a ti, submetendo dentro da minha limitação meus medíocres pontos de vista. Percorri com os sentidos como pude o mundo exterior. Observei a vida de meu corpo e os meus próprios sentidos. Depois, adentrei nas profundezas da memória em seus múltiplos domínios, tão maravilhosamente repletos de inúmeras riquezas. Observei tudo isso, estupefato. Sem teu auxílio nada poderia distinguir, mas reconheci que nada disto eras tu. Nem era eu o descobridor de todas essas coisas. Me esforcei para distingui-las e avaliá-las em seu devido valor, recebendo-a através dos sentidos e interrogando-as.
Senti outras coisas unidas a mim e as examinei, assim como aos sentidos que mais traziam, revolvi as vastas reservas da memória, analisando certas lembranças, guardando umas e trazendo outras à luz. Porque tu és a luz permanente que eu consultava sobre a existência, o valor e a qualidade de todas as coisas, e eu ouvia teus ensinamentos e tuas ordens. Costumo fazê-lo muitas vezes, pois essa é a minha alegria, e sempre que meus trabalhos me permitem algum descanso, refugio-me nesse prazer. Em nenhuma dessas coisas que percorro consultando-te, não encontro lugar seguro para minha alma senão em ti. Só em ti se reúnem meus pensamentos esparsos, sem que nada meu se aparte de ti. Às vezes me fazes conhecer uma extraordinária plenitude de vida interior, de inefável doçura, que se chegasse à contemplação não seria certamente compatível com esta vida. Mas torno a cair nesta baixeza, cujo peso me acabrunha. Volto a ser dominado pelos meus hábitos, que me têm cativo e, apesar de minhas lágrimas, não me libertam. Tão pesado é o fardo do hábito. Não quero estar onde posso e não posso estar onde quero. Miséria em ambos os casos. Capítulo 41. Deus e a mentira. Examinei minhas fraquezas de pecador nas 3 formas de concupiscência e invoquei tua destra para me salvar. Apesar de teu coração ferido, vi teu esplendor e forçado a recuar, disse: quem pode chegar lá? Fui lançado para longe de teus olhos. Tu és a verdade que preside a todas as coisas, e eu, minha avareza, não queria perder-te, mas queria possuir ao mesmo tempo a ti e a mentira, como os que não querem mentir a ponto de perderem a noção da verdade. Assim te perdi, porque não admites nem nenhum coração conviver com a mentira. Capítulo 42. Os neoplatônicos e o caminho para Deus. Poderia eu encontrar alguém que me reconciliasse contigo? Deveria eu recorrer aos anjos? E com que orações, com que ritos? Ouvi dizer que muitos dos que se esforçam para voltar a ti e que não conseguiam por si mesmos, tentaram este caminho e caíram na curiosidade de visões estranhas, recebendo por isso o justo castigo das ilusões. Soberbos, procuravam-te com o coração inchado de sua ciência arrogante e sem humildade. E atraíram para si, pela semelhança de sentimentos, os demônios do ar, que se fizeram cúmplices e aliados de sua soberba e se tornaram iludidos de seus poderes mágicos. Procuravam um mediador para purificá-los, mas não o encontraram, senão ao demônio transfigurado em anjo de luz, que justamente por não possuir corpo de carne, seduziu-lhes fortemente a carne orgulhosa. Eram eles mortais e pecadores, e tu, Senhor, com quem eles procuravam com soberba reconciliar-se, és imortal e sem pecado. Era necessário que o mediador entre Deus e o homem tivesse alguma semelhança tanto com Deus como com os homens, pois se assemelhasse apenas aos homens, estaria muito longe de Deus, e se assemelhando só a Deus, estaria muito longe dos homens. Em ambos os casos não poderia ser mediador. E aquele falso mediador, que é o demônio, a quem teus ocultos juízos permitem que iluda a soberba, tem de comum com os homens apenas uma coisa, isto é, o pecado. Finge, contudo, ter algum traço em comum com Deus, e como não está revestido de carne mortal, pretende ser imortal. Mas como a morte é o salário do pecado, ele tem isso em comum com os homens. Como eles, ele é condenado à morte.
Capítulo 43. Cristo, o único mediador. O verdadeiro mediador que tua insondável misericórdia enviou e revelou aos homens, para que aprendessem a humildade pelo seu exemplo, é esse mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Apareceu como intermediário entre os pecadores mortais e o justo imortal, mortal como os homens e justo como Deus. E como a vida e a paz são a recompensa da justiça, pela justiça que o une a Deus, ele suprimiu a morte entre os ímpios justificados e quis compartilhá-la com eles. Foi revelado aos santos dos antigos tempos, para que eles se salvassem pela fé em sua paixão futura, como nós nos salvamos pela fé em sua paixão passada. De fato, só é mediador enquanto homem, enquanto o Verbo não é intermediário, por ser igual a Deus, Deus em Deus e ao mesmo tempo Deus único. Como nos amaste, Pai bondoso, não poupando teu Filho único, o entregaste por nós, pecadores. Oh, como nos amaste! Foi por amor a nós que teu Filho, que não considerava rapina o ser igual a ti, submeteu-se até a morte de cruz. Ele era o único livre entre os mortos, tendo o poder de dar sua vida e de novamente retomá-la. Por nós se fez diante de ti vencedor e vítima. Por nós, diante de ti se fez sacerdote e sacrifício. E sacerdote porque ele era o sacrifício. De escravos fez de nós teus filhos, nascidos de ti se fez nosso escravo. Com razão, ponho nele a firme esperança que curarás todas as enfermidades por intermédio dele, que está sentado à tua direita e intercede por nós junto de ti. De outro modo, desesperaria, pois são muitos e grandes meus males, porém mais poderoso é o poder do teu remédio. Poderíamos pensar que teu Verbo estava muito longe para se unir ao homem e desesperar de nós se ele não se tivesse feito carne, habitando entre nós. Atemorizado por meus pecados e pelo peso de minhas misérias, meditei o projeto de fugir para o ermo, mas tu te opuseste e me fortaleceste, dizendo: Cristo morreu por todos, para que os viventes já não vivam para si, mas por aquele que morreu por eles. Ei, Senhor, que lanço em ti os cuidados da minha vida e contemplarei as maravilhas da tua lei. Conheces minha ignorância e minha fraqueza, ensina-me, cura-me. Teu Filho único, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, me remiu com sangue. Não me caluniem os soberbos, porque eu conheço bem o preço de minha redenção. Como o corpo e bebo o sangue da vítima redentora, distribuindo-a aos outros. Pobre, desejo saciar-me dela em companhia daqueles que a comem e são saciados, e louvarão ao Senhor os que o buscam. Lingua gloriosi, Honoris misericordiae, sanguinis vertesicosi, quem in mundi fructus ventris generosi, Rex effulgentium,
sensus deficit.